Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra em Filipenses 4:2. Paulo cita assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Aleluias. Evódia e Sintique. Duas mulheres, irmãos, que ajudaram Paulo como cooperadores a discernir o evangelho em Filipos. Mas elas tinham um defeito: viviam sempre brigando. E o apóstolo Paulo tenta corrigir as duas. Eu quero dizer, irmãos, que por volta do ano 61 depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava tentando organizar a comunidade de Filipos. E assim encontrou essas duas mulheres que dispuseram a ajudar na obra de Deus. Mas por morarem na cidade há bastante anos e conhecedoras do local, irmãos, elas tinham algumas divergências em alguns pontos sobre as questões de Paulo. Assim, Paulo faz uma observação, quer dizer, um ponto quanto a essas mulheres em Filipenses 4:2. Evódia e Sintique, rogo a elas, quer dizer, Paulo estava citando para rogar, para eles orarem para ela, para que elas mudassem o jeito dela, mudassem a forma de agir. O que Paulo estava dizendo é para as duas terem a mesma escolha, para estarem de acordo com as obras do Senhor, fazer a obra do Senhor em comum acordo, sem brigas, sem discussão, sem parafenaia, sem contendas, sem virar uma cara uma com a outra. E hoje não é diferente, irmãos. Quantos obreiros fazendo a obra de Deus hoje com uma cara virada com o seu irmão? De mal do seu irmão, não conversa com o seu irmão. Deus não se agrada dessas coisas. Quer dizer que um irmão não cumprimenta o outro, não olha na cara, não dá atenção, desfaz um do outro, se desfaz de amigos dentro da casa do Senhor. Deus não está no meio dessas contendas, Deus não está no meio dessa ira. Nós temos que viver um tempo diferente. Jesus quer que todos tenham amor um pelo outro, amar a seu próximo como a si mesmo. Paulo sabia da importância delas para o seu trabalho, todas as duas. Mas por causa de suas contendas, elas poderiam pôr tudo a perder. Assim Paulo resolve, por solução, chamá-las à atenção e pedir para que outras pessoas as auxiliassem em seu ministério e se colocasse um pouco de paz entre as duas. Naquele tempo, irmãos, naquela hora e momento, não era hora para disputas e fofocas. Paulo não mencionou o motivo da discórdia das duas, mas o que importava para ele é que as duas se interligassem, que as duas se entendessem. Eu quero dizer, irmãos, que Evódia e Sintique, Evódia significa excelente viagem. Provavelmente Evódia fosse uma diaconisa na igreja, mulher tida como talvez uma líder, uma mulher de grande influência na igreja. E Sintique significa alegria, significa afortunada. Também pode-se esperar que fosse uma diaconisa e uma mulher de grande influência. Sendo assim, houve talvez uma grande disputa. Talvez elas disputavam dentro da igreja quem era melhor. Deus não está no meio dessas coisas. Temos que fazer a obra de Deus com amor, com essência. Elas estavam sempre entrando em choque, uma com a outra. E Paulo as adverte que precisam ter o mesmo tamanho do Senhor, o mesmo amor, companheirismo. Sendo assim, a história dessas duas mulheres se encerrou ali. Provavelmente elas devem ter mudado o caráter e se conciliaram com o Senhor, visto que não mais se ouviu falar mais delas sobre as Escrituras. Provavelmente elas cresceram depois dessa palavra, depois do que ouviram de Paulo. Elas se consertaram, se voltaram para o Senhor e continuaram fazendo a sua obra. É assim que nós temos que ter amor a um ao próximo. Se um está errando, vamos estender a mão, vamos conversar. Nada de divergências dentro da casa do Senhor. O Senhor, Ele é o próprio amor e requer de nós uma mansidão para conosco. Então tenha fé, tenha amor pelas pessoas. Se considere uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Creia e toma posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Aleluias.